Isso, você está gravando, ok. Agora eu vou novamente voltar aqui. Vou voltar aqui a compartilhar a área de trabalho. Consegue agora visualizar a área de trabalho? Bom dia, tudo bem? Todos estão conseguindo visualizar a área de trabalho ou algum problema aí com relação à área de trabalho? Está aqui, Química 1, a data de hoje, 18/9, Ana Carla, página 46. Localizaram aí, pessoal? Não estou conseguindo ver o nome. Sim, Heloísa, tá ok? Sim. Tá aparecendo a página 46 aqui, marcadinha aqui, bonitinho, qual que é a página que vocês têm que estar com o livro? Uhum. Tá. Tá ok. E eu não sei se a minha câmera desativou, hoje aqui tá meio complicado, mas a gente vai caminhando assim. Bom, então abrem aí o livro de vocês. A gente tinha finalizado aqui, se eu não me engano, na nossa última aula, analisando a questão da densidade da água, não foi isso que a gente trabalhou? E aí tem os exercícios da página do livro, estou na página do livro, na página 45 e 46. E para começar, a gente vai resolver aqui 2 exercícios, tá? E depois a gente dá sequência aí no conteúdo, no próximo tema, que é o tema 2, que é volatilidade. Tudo bem? Foi isso aí que nós paramos? Tô certo ou estou errada? Alguém tem algo a dizer? Pode falar. Vocês estão tímidos hoje, o que aconteceu? Sexta-feira? Heloísa? Tudo bem, Heloísa? Vou ter que voltar lá, não tenho conseguido, ninguém está me respondendo. Todos estão me ouvindo, pessoal? Tá ok? Tá. Sim, professora, Tá. a gente está te ouvindo. Então tá bom. Então, aí, senão aí fica difícil. Quem falou agora sim, professor, nós estamos te ouvindo, obrigada. E lê para nós essa questão que está aqui na tela. Você consegue visualizar quem que é o aluno? É eu, Pierre. Pierre, Pierre, que bom, você apareceu. Então vamos lá, Pierre, lê para nós essa questão 5, que é da página 46, que está aqui projetado na tela, que nós vamos tentar resolver juntos. Eu acredito que você já tenha resolvido, mas quem não conseguiu, a gente vai tentar, que quem já resolveu vai me ajudar a resolver, inclusive. Então, Pierre, por favor. O etileno glicol é um aditivo utilizado no radiador dos automóveis para auxiliar no resfriamento do motor. Suponha que uma pessoa precise de meio litro desse líquido para colocar no radiador do seu carro, mas não disponha de nenhum medidor de volume. Sabendo que a densidade do etileno glicol é de 1,11 gramas por centímetro cúbico, Isso mesmo. propõe um procedimento que permita medir adequadamente o volume do líquido. Certo, então vamos anotar os dados aqui que o Pierre acabou de ler. Ele falou que precisa de meio litro desse líquido, do etileno glicol, que é, né, um aditivo utilizado em radiador de automóveis, tá? Que é utilizado para resfriamento do motor. E nós temos o volume de 500 ml, né? E que ele precisa. E ele também deu uma outra informação, que a densidade, né, do etileno glicol é 1,11 gramas por centímetro cúbico. E ele quer que a gente proponha um procedimento que permita medir adequadamente o volume do líquido, sabendo que, né, ele tem essa densidade. E como que ele vai medir, então, esse volume, já que ele não tem condições para medir, não é isso? Quem tem aí, quem fez o exercício, quer fazer o comentário antes da gente começar? Pierre fez o exercício, a Heloísa fez o exercício, tem mais alguém aí que quer comentar com relação ao exercício? Ninguém fez? Ninguém executou, pessoal?
Ei, mas sexta-feira, o último horário é duro, hein? Vou pedir para mudar esse horário. Então, vamos lá. Ninguém tem nenhuma sugestão? Se não fez, mas tem alguma sugestão a partir da leitura do exercício? Ó, me ajuda aqui, então. Eu posso falar, por exemplo, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá certo isso aqui ou não? Essa relação é correta ou não, pessoal? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? Não tenho certeza, mas Sim. não. Sim, né? Certo, então alguém falou sim aí. Então, correto. Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, se eu falar 500 ml, eu posso falar também o quê? 500 centímetros cúbicos, né? E ele deu, então, o valor da densidade. Certo? Qual que é a densidade, pessoal? Ó, vocês querem trabalhar, então eu posso transformar isso aqui em 500 o quê? Transformar não, é a mesma coisa. 500 o quê? Centímetros cúbicos. Confere? É só a gente lembrar dessa correlação, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Aí, eu vou, então, agora, trabalhar, né? Ó, ele quer saber em 500 ml, ou seja, 500 centímetros cúbicos. Como que ele vai determinar isso? Como é que ele vai colocar esse volume? Ora, 1 centímetro cúbico de etileno glicol tem qual massa? 1,11 gramas. Mas ele quer 1 centímetro cúbico? Qual é o volume que ele quer? 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Esse meu tá difícil. Qual vai ser o valor da massa? Como é que eu faço essa continha? Vai ficar assim, deixa eu mudar de cor aqui para ficar. Multiplica cruzado, ou seja, né? Centímetro cúbico multiplica pelo x e o 500 centímetro cúbico multiplica pela 1,11 gramas, né? E aí, como é que a gente vai ter, ó? X, que é a nossa variável, lá no canetinho aqui, x vezes 1 centímetro, fazer bonitinho aqui, centímetro cúbico, é igual ao quê? 1,11 gramas vezes o quê? 500 centímetros cúbicos. Logo, como é que eu chego então? Chegando aqui na resolução do exercício. X, não é isso? É o quê? 1,11 gramas vezes 500 centímetros cúbicos dividido por quê? Por 1 centímetro cúbico. O que eu faço aqui com 1 centímetro cúbico que está no numerador e no denominador? Corta. Você está com sono. E 500 vezes 1,11, quanto que dá? 555 555. O quê? gramas. Grama. De quê? 555 gramas de quê? E aí, pessoal? Etileno glicol? De etileno glicol. Então, se eu não tenho algo para eu mensurar esse volume, eu meço a massa. Se eu não tenho, né, uma vidraria, um recipiente apropriado para mensurar volume, mas eu tenho uma balança, então eu meço a massa na balança. E qual é a massa que eu vou ter que medir? Para dar exatamente o meio litro que eu preciso, ou seja, os 500 centímetros cúbicos.
555 gramas. Mas por que eu consegui fazer isso? Porque ele me deu o valor da densidade, que é uma relação entre o quê? O que é densidade, pessoal? O que é densidade? É uma relação entre massa e volume. Então, se eu tenho o valor da densidade, se eu tenho o volume, eu acho a minha variável, que seria o quê? A massa. Foi o que nós acabamos de fazer. Certo? Eu não preciso nem usar a equação, simplesmente eu faço isso por regra de 3. Né? Se eu também quisesse fazer pela equação, eu ia jogar 1,11 gramas por centímetro cúbico, o volume 500 centímetros cúbicos e achar a massa. Foi o que eu fiz aqui montando a regra de 3. É a mesma coisa. Alguém não compreendeu esse exercício? Alguém está com dúvida? Ou alguém já tinha tentado fazer esse exercício e não tinha conseguido fazer, pessoal? Bom dia, Heloísa. Conseguiu entender? Há alguma dúvida, Pierre? Não, sem dúvida. Não? Sem dúvida. Então, se não há dúvida, vamos passar para o próximo. Agora é o exercício número 6. Quem falou aí agora foi a Heloísa? Quem falou? É Raíssa. Raíssa, lê para nós, Raíssa, por favor. Você consegue visualizar essa imagem aqui na lousa? Consigo. Analise o gráfico. Desculpa. Tá. Analise o gráfico da imagem abaixo. Quer que lembrar? Então, vamos entender o gráfico, né? Efeito do percentual de sal, salinidade, né? Então, o efeito do percentual de sal é o quê? A salinidade. Na densidade da água, a que temperatura? Ó, 15 graus. São informações importantíssimas, né? Como nós vimos, conceito de densidade, eu preciso saber, por exemplo, da questão de temperatura, a qual temperatura está submetido. E o gráfico tem, então, o eixo Y e o eixo X. No eixo X, eu tenho o grau de salinidade, em percentual. Então, 0% de sal, 5%, 10%, 15%, 20%, até 40%. E no eixo Y, eu tenho a densidade em quilogramas por metro cúbico. Tá vendo? Uma outra unidade, agora é em quilogramas por metro cúbico. Não é em gramas por centímetro cúbico, mas sim em quilogramas por metro cúbico. E ele deu a imagem aqui, ó. Moço feliz. Vocês estão felizes assim? Olha lá, com um dia quente, igual hoje. O cara tá lá na aguinha do Mar Morto, né? Boiando na água do Mar Morto. Olha, isso aqui é lá em Israel. Essa imagem aqui foi produzida, né, em 2013. Olha que legal. Bonitinho, né? Feliz. Olha lá como ele tá feliz. Pierre, você tá feliz assim, Pierre? Ué, professora, nem tanto. Porém, Nem tanto, né? Você não tá aí numa aguinha salgada, né? Fazendo um banho de terapêutico, ó, boiando. pois é. Olha que coisa maravilhosa, né? Bom, então, nossa amiga que estava fazendo a leitura, lê agora para nós a questão A. Explique por que um ovo. Oi? Acho que o microfone falhou. O microfone. Certo. Explique por que o ovo afunda em um copo com água da torneira, mas flutua em um copo com água salgada. Então, ó, nós temos um copinho que faz desconto que a professora está desenhando um copo, tá? Esse é meu desenho lindo, maravilhoso de um copo. Tá, um copinho aqui. Vai ser mais um envelope, né, do que um copo, mas acredito. É um copo. Tá? Copinho aqui. E aí, o que ele falou? Ó, o ovo afunda em um copo com água de... explica por que um ovo afunda em um copo com água de torneira, mas flutua em um copo com água salgada. Então, essa água nossa aqui é simplesmente H2O.
certo? Vamos acreditar que seja só H2O. Essa água nossa aqui, no segundo copinho, é H2O mais sal, NaCl. E aí ele falou que o ovo afunda em um copo com água de torneira. Mas faz de conta que o que eu vou fazer aqui é um ovo. Aqui o ovinho está aqui. E aqui o ovinho está aqui. Certo? Quer saber a explicação? Por que isso aqui, essa condição? Água de torneira, o ovo, coloquei no copinho e foi para o fundo. Água, logicamente, ovo não degradado. E a água mais o sal, o ovinho ficou na parte superior. Alguém quer explicar? Porque o que houve aqui, o que aconteceu nessa situação? A densidade do ovo em relação à água salgada é menor. A densidade do ovo em relação à água mais o sal é menor, por isso ele flutua. E a densidade do ovo em relação à água de torneira é maior, por isso ele afunda. Alguém tem uma outra observação diferente dessa? Tá ok, pessoal? Tá claro isso? Ok. B, questão B. Lê para nós, amiga. Determine a densidade da água quando a porcentagem de salinidade for 15% e quando for 30%. Então, ó, vamos lá. Quando for 15% a salinidade, tá aqui, ó, 15%. Vou pegar o valor, né? Logicamente, estou sem régua, não vai ficar tão bom, mas vocês aí com a régua, mais ou menos isso aqui. Próximo de 1,010, o quê? Quilogramas por metro cúbico, certo? Agora eu vou determinar a salinidade quando for quantos por cento? A densidade, salinidade não. Quando a salinidade for 30%, eu vou determinar a densidade. Então, novamente, eu vou traçar lá no gráfico, ó. 30, mais ou menos aqui, né? E vou projetar isso agora no eixo Y, mais ou menos aqui. Confere? Então, 30%, a densidade ficou entre, né, 1,020 e 1,025 quilogramas por metro cúbico. O que aconteceu com a salinidade de 15% para 30%? Ela diminuiu ou ela aumentou, pessoal? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. E o que aconteceu com a densidade com relação à salinidade de 15% a 30%? Também aumentou. Também aumentou, certo? Então, achamos os valores e ainda podemos fazer essa afirmação. Tá ok? Tudo bem? A terceira, letra C, querida, lê para nós. Tá na frente, por aí. Qual é a relação do gráfico apresentado com a imagem da pessoa no mar? Para mim só aparece... No Mar Morto. No Mar Morto. Tá comendo ali, né, um pedacinho. No Mar Morto. E aí, o que vocês acham? Por que esse cara aí tá sorridente, feliz e flutuante? Assim, é sorridente, feliz é porque ele tá no mar, professor. Agora, flutuante. Por conta da salinidade. Pelo mesmo motivo. Podem falar, sem problema. Quem começou aí por causa da salinidade. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo da bolinha flutuar no outro copinho, do ovinho, que eu esqueci o que tinha. O ovinho flutuar. Exatamente, é o mesmo motivo, né? Então, significa que a densidade da água é o quê? Em relação à densidade desse homem aqui, do homem. Maior, por isso ele está flutuante. Certo? Ok? Tá claro esses exercícios? Agora, os senhores fazem o restante da página 45 e 46, que são exercícios de fixação, tá bom?
Só questão de aprendizado, aplicando aí a teoria que nós trabalhamos de densidade. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Parece que os senhores hoje estão cansados, está de boa, né? Parece que estão meio cansados, não estão? Deixa eu mudar aqui. E vamos lá. Então, agora nós estamos na página 47. Deixa eu colocar aqui para vocês, para quem quiser. Essa aqui é a página... Tá? 47 do livro. A gente começa aí, né, o estudo da volatilidade e das temperaturas de fusão e ebulição, tá? Que nós estudamos. Ó, já estudamos 2 temas. Quais foram os 2 temas que nós estudamos? Alguém sabe me dizer quais foram os 2 temas estudados até o presente momento, após pandemia? O do álcool e da densidade? Isso, do álcool e da densidade. Agora a gente entra no outro. Mas, na verdade, todos estão correlacionados, né, com a questão do álcool como combustível, tá? A gente está estudando as propriedades, né, importantes, propriedades físicas e químicas que vão nos direcionar, inclusive, a entender depois a questão da composição da matéria. Bom, então, quem consegue ler aqui para nós? Pierre, você consegue? Nos motores de combustão interna... Os motores de combustão interna, o combustível precisa primeiramente vaporizar para, em seguida, na presença de certa quantidade de ar, participar da reação de combustão, iniciada por meio de uma faísca. Além dos produtos formados, a liberação de energia, que é usada, em parte, para movimentar o automóvel. Neste tema, serão exploradas a facilidade de vaporização de alguns combustíveis e a importância dessa propriedade na partida do motor. Lembra, a gente começou comentando lá do álcool combustível, né? Lá na década de 70, que foi os primeiros veículos aí movidos, né, a álcool combustível. E vocês lembram qual foi o problema crucial disso? Vocês se lembram ou não? É que Os combustíveis. as temperaturas, o combustível não... o motor ele não funcionava porque o combustível não queimava, não gerava combustão. Não queimava, né? E aí, será por que ele não queimava, hein? Né? Vamos lá, vamos ver esse textinho aqui, olha. Pode falar. Quem que quer falar, pode estar, estamos à disposição, pode falar. Porque ele não era volátil o suficiente. Isso, olha lá, lê aqui para nós, querida, você que acabou de falar. Lê esse primeiro parágrafo aqui, até etanol combustível, por favor. Foi apresentada no tema anterior. Foi apresentada no tema anterior uma das propriedades que torna possível a distinção de uma amostra de água de uma amostra de etanol. O valor da densidade desses materiais. O valor da densidade desses materiais, mas essa distinção pode ser realizada também com base na volatilidade desses 2 líquidos, propriedade que está associada à facilidade de vaporização e é útil, por exemplo, na obtenção de etanol combustível. Certo? Então, nós já tínhamos uma característica, né, que era a densidade da água e do etanol. Mas, além disso, a gente pode trabalhar, então, com a volatilidade, né? Que essa volatilidade, na verdade, é uma propriedade que está associada à facilidade de evaporização, de vaporização, né? E alguém se lembra o que é vaporização? O que seria isso? Vaporização. Do estado líquido gasoso. Estado líquido gasoso? Então, lê para nós aí, quem acabou de falar, estado líquido gasoso. A vaporização ocorre... A vaporização ocorre quando o material no estado de agregação líquido é transformado em seu estado gasoso ou de vapor. Considerando a água como exemplo, pode-se elencar 3 maneiras para que essa transformação física ocorra. Certo, então quem falou está certo, você acabou de falar, né, amigo? Você leu. Então, é o estado de agregação líquido para o estado
gasoso, ou seja, de vapor. Porém, nós temos três formas de fazer isso. Lê a primeira aqui para nós, amigo, você que acabou de ler. Evaporação. O que seria evaporação? Evaporação ocorre quando uma peça de roupa molhada é exposta ao sol para secar. Nesse caso, disse que a água evaporou. Quem já colocou roupa para secar e de repente você volta lá, a roupinha está seca. Principalmente se o dia estiver bem ventilado, corrente de vento, né? Nós temos uma evaporação. E o que seria ebulição? Lê para nós, amigo. Ebulição pode ser observada aquecendo-se a água na chama de um fogão. O surgimento das bolhas em movimento caótico indica o início da ebulição. Quando a pressão atmosférica é igual a 1 atm, nível do mar, a transformação acontece a 100 graus Celsius, chamada temperatura de ebulição. Todo mundo já viu isso aqui, né? Quando você coloca a água, aquecimento na chama, no seu fogão lá, no recipiente, quando ela começa a formar as bolhas, né? É o início da ebulição, certo? E isso, logicamente, depende da pressão atmosférica, né? A nível do mar, é próximo aí de 1 atm, como eu lembro, e aí eu tenho, então, um processo de ebulição. O que é diferente da... Vamos depois a gente volta. Vamos ver esse outro processo aqui. Lê para nós, amigo. Calefação. Ocorre quando a água líquida entra em contato com o material acima de sua temperatura de ebulição. Uma chapa utilizada em lanchonetes, por exemplo. Já viram isso? Quando você está com a chama quente, ou uma panela, você esqueceu ela lá no fogo, e você vem com um pouquinho de água e joga lá. O que acontece? Ó, que você joga umas gotinhas de água lá na panela. O que acontece, pessoal? O que surge, então? A água evapora quase instantaneamente. Instantaneamente, né? Tocou e já foi embora. Então, evaporação, ebulição e calefação. Qual que é a diferença de um em relação ao outro? Processo de vaporização. São todos processos de vaporização, que é a passagem do estado de agregação líquido para o de vapor. Por que eu tenho essa distinção em evaporação, em ebulição e em calefação? Qual que é a diferença, colegas? A evaporação, ela ocorre de maneira gradual, né? A ebulição, ela gera bolhas, só que você pega o líquido e começa a aquecer ele. Não joga ele já em um lugar já aquecido. E a calefação ocorre de maneira instantânea, porque você joga o líquido em um lugar que já está pré-aquecido. Certo, muito bem. Então, eu posso diferenciá-las o quê? É a questão de temperatura e tempo. Seria isso? Sim. Né? É o tempo para ocorrer essa mudança e, logicamente, a temperatura, certo? Então, no caso, por exemplo, aqui da calefação, a temperatura da chama, a temperatura do recipiente, ela está acima da temperatura de ebulição do determinado líquido. Aqui ele deu o exemplo da água. A água pura, a nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 graus, né? Mas o álcool, o etanol, é uma outra temperatura de ebulição, certo? Então, vai depender, então, desses três processos aqui para eu definir, né, a passagem, a vaporização, que nada mais é do que a mudança de estado de agregação líquido para o estado gasoso, tá bom? Tá claro isso aqui? Lembraram disso? Vocês já estudaram isso, já, colegas? Sim ou não? Aí nós vamos voltar lá naquele tema. Tá extenso aqui, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, porque isso aqui a gente vai precisar trabalhar e talvez... Melhorou a letra agora, para vocês lerem? Sim. Sim? Ok. Quem quer ser o candidato aí para ler o primeiro parágrafo aqui para nós? Só esse aqui, ó, esse parágrafo aqui. Quem quiser pode ler. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Por favor. Obrigada, querida.
Como pode ser observado na limpeza de superfícies, um pano molhado com etanol seca mais rapidamente do que outro pano idêntico molhado com a mesma quantidade de água submetida às mesmas condições. Isso mostra que a transformação da água de seu estado de agregação líquido para o vapor é menos favorecida que no caso do etanol. Diz-se, portanto, que o etanol é mais volátil do que a água. Graças a essa diferença de volatilidade, Isso. é que ao aquecer a garapa em aparelho adequado, denominado destilador, após a fermentação alcoólica, obtém-se um novo material com maior teor de etanol. Esse procedimento se repete até que se atinja o teor desejado para a preparação do etanol hidratado usado como combustível automotivo. Certo. Então, vamos entender aqui o que nossa amiga acabou de ler. Obrigada, viu? Então, olha, pessoal, nós até mostramos para vocês um sistema de destilação, não mostramos? Vocês estão lembrados ou não? Sim. Um desenho, sim, né? Sim. Lá na nossa primeira aula, aí, ou segunda, não sei, já me perdi. Mas, enfim, nós temos, então, que o etanol é mais volátil do que a água. Hoje em dia, né, vocês estão usando aí, por exemplo, álcool etílico, etanol, não é? Lembra qual que é a forma do etanol? Quem lembra aí, fala para mim. C2, H6, O. Confere? C2H6O, álcool etílico, etanol, né? É o que vocês estão utilizando, inclusive, para fazer a desinfecção das mãos, desinfecção, por exemplo, de tudo que a gente toca, né? A gente está aí usando um frasquinho de álcool. E qual que é o percentual dele mesmo que vocês estão usando? Qual que é? 70%. 70%, certo? E por que a gente não utiliza, por exemplo... Deixa eu só pegar a canetinha aqui que eu errei aqui, só um minutinho. A gente não utiliza, em vez dos 70%, aquele que era anidro. O anidro, o que é o anidro mesmo, o termo anidro? É álcool de 95%, cerca de 95%. Acima de 95%, né? Em torno aí de uns 0,4%, 0,3% ainda tem, né? Eu tenho um subbório que a gente fala que é o 100%, tá? Por que a gente não usa esse, em vez de utilizar o 70%? Alguém sabe explicar por quê? Porque vai secar muito rápido. Vai secar muito rápido, vai evaporar muito rápido. E aí, né, logicamente, ele tem uma atuação maior, mas ao mesmo tempo ele tem um tempo de contato muito curto. Então a eficiência diminui, tá? Importante isso, inclusive. Então, 70% é aquele que fica... A gente passa, demora um pouquinho para secar, não demora um pouquinho para secar? Sim. Sim. Agora, você passar um anidro, tchupup, já sumiu, já foi embora. Entendeu? Bom, então, realmente tem uma volatilidade, né? Realmente, quer dizer, o valor da temperatura de passagem do estado líquido para o estado vapor do etanol, ela é menor ou maior que a da água? Oi? Volatilidade do etanol é maior. Eu não ouvi direito. É maior ou menor a do etanol em relação à da água? A temperatura de passagem do estado líquido para o estado de vapor, nas mesmas condições de pressão. Maior. Maior ou menor? A volatilidade do etanol em relação à água é maior. A volatilidade é maior, mas a temperatura? A temperatura é menor. A temperatura é menor, certo? Então, a volatilidade é maior, mas a temperatura é menor. Tá certo? Tá claro isso?
Então, lê aqui para nós, amigos, os donos dos primeiros carros de etanol, voltar lá naquela historinha que a gente viu aquele primeiro dia lá na nossa aula, tá? Os donos dos primeiros carros de etanol do Brasil na década de 1970 e 80. Lê aqui para nós, por favor. Especialmente os donos dos primeiros carros a etanol do Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, especialmente aqueles que moravam em regiões frias, como o sul do país, tinham dificuldade em dar a partida quando a temperatura estava muito baixa. Por vezes, o frio era tão intenso que o motorista não conseguia ligar o motor. Para evitar esse inconveniente, a indústria automotiva desenvolveu o sistema de partida a frio, com gasolina, que identifica por meio de sensores a baixa temperatura e injeta gasolina em vez de etanol, o que facilita a partida do motor. Essa estratégia funciona porque a gasolina é mais volátil que o etanol e, mesmo em dias frios, vaporiza em quantidade suficiente para a ignição do motor. Isso aqui foi uma falha de engenharia, certo? Os engenheiros, né, mecânicos, que desenvolveram esses veículos automotores em 1970 e 1980, faltaram aula de química. Que eu dou aula de química lá para os engenheiros, os meninos aí do instituto que fazem engenharia mecânica, né? O primeiro período deles, eles têm química geral. E eu trabalho exatamente esses conteúdos aqui com eles. Né? Já viram lá no ensino médio? Sim. Por isso que a gasolina é um pouco gelada às vezes? Aí a gente também está relacionado com calor específico, tá? Que é uma outra coisa que nós vamos conversar mais para frente. Tá. Mas o que nós temos, né, é um problema de engenharia. Por que a gente teve um problema de engenharia aqui, pessoal? Porque projetaram um veículo, tudo bonitinho, grande, promissor, tanto é que depois retornou ao mercado, aí que nós vimos naquele texto, né, por volta de 2002, 2003, retorna ao mercado. Só que aí com uma outra engenharia, né, os engenheiros foram estudar química primeiro. Porque o que faltou eles estudar? O que faltou eles ter conhecimento de quê? Qual que era o termo importantíssimo que eles esqueceram de estudar dentro da química? O que eles esqueceram de estudar? Volatilidade do etanol. Volatilidade do etanol. Porque se eu não conheço a volatilidade do etanol, né, ou seja, eu tenho que desenvolver um motor, né, adequado para esse tipo de combustível. E aí eu tenho, porque o meu veículo ele vai só caminhar, movimentar, a partir do quê? Quando eu pego o combustível, primeiramente, e vaporiza, eu tenho que vaporizar esse combustível, né? Então, na presença de certa quantidade de ar, de oxigênio, que é uma reação de quê? De combustão. E essa reação de combustão ela é iniciada através de uma faísca, né? Uma faísca e, consequentemente, eu libero energia. E essa energia produzida nessa reação de combustão, eu tenho o movimento do veículo. Mas, para isso, eu tenho que ter o quê? A vaporização. E para eu ter uma vaporização, logicamente, eu tenho que estar trabalhando com combustível que tem uma certa volatilidade dentro daquelas condições de temperatura e pressão, né? E daí eles esqueceram de avaliar exatamente essa volatilidade do etanol. E daí o cara ia dar a partida no carro dele de manhã e ficava e nada a ver, né? E aí foi um tiro no pé, o mercado teve como se diz, estava começando o mercado suco-alcooleiro e de repente, né, a questão de produção do álcool no Brasil tem uma queda pela essa falta de engenharia. E como que eles resolveram isso? Depois colocaram um tanquinho aqui, tá vendo esse tanquinho, né? E colocavam o que aqui? Gasolina. E aí tinha todo um sistema, né, nos primeiros casos, a gente fazia isso, era meio que mecânico, tinha um botãozinho que a gente apertava antes de dar partida 3, 4 vezes, para perguntar aí seus familiares, seu avô, sua avó, que vai lembrar. E aí, depois é que dava a partida no carro, ou seja, estava injetando o quê? Gasolina
para poder volatilizar e, consequentemente, dar o processo de combustão inicial, o processo de combustão e a energia. E depois eu tirava, apertava o botãozinho e aí jogava etanol, né, a partir do momento que já tinha começado a reação de combustão. Mas isso era um processo chato, demorado, e aí veio em 2002, 2003, então realmente a mudança do carro Total Flex. Mas quem já olhou o carro Total Flex? Tem um reservatório de gasolina ou não? No carro Total Flex? Tem um reservatório de gasolina. Por que tem aquele reservatório de gasolina? Para fazer esse mesmo sistema, né? Só que é todo automatizado. E hoje tem outras tecnologias. Por exemplo, aqui, lê para nós, amigo. Atualmente, ó, já tem coisa melhor. O que é isso aqui? Atualmente, Alguns automóveis apresentam outra tecnologia que dispensa o sistema de partida frio. Por meio de dispositivos elétricos, esse sistema aquece combustível antes de iniciar a ignição, garantindo que ele seja na temperatura adequada para vaporizar suficientemente antes da combustão. certo? Então, olha, eu tenho que jogar lá na célula de combustão o combustível já o quê? Vaporizado, ou seja, no seu estado de vapor. E aí, realmente, eu tenho todo agora um dispositivo, né, de sensores elétricos que eu faço essa vaporização do combustível e depois eu já jogo ele lá no outro compartimento onde ocorre a reação de combustão. Que quanto mais eficiente for a reação de combustão, mais completa for a reação de combustão, logicamente eu tenho um melhor aproveitamento do combustível, tenho um maior rendimento do motor e, logicamente, o carro vai andar, né, melhor, desenvolver melhor, tá? Então, essa característica de volatilidade, ela é muito importante para que a gente possa realmente entender, né, os processos e definir, inclusive, o protótipo aí de um veículo automotor, tá? Então, tem engenheiro lá que vai, né, entra no curso de engenharia mecânica, por exemplo, e fala, mas estudar química, professora? Não, eu quero estudar engenharia, né? Parte mecânica do motor, né? Desenvolvimento de motor. Mas olha uma coisa que foi um fracasso, né? Um fiasco aqui, né? Final da década de 70 e início da década de 80. Certo, pessoal? Tá ok até aqui? Alguma dúvida, alguma dificuldade até o presente momento? Todos Não. compreenderam? Sim. Querem questionar alguma coisa? Não? Não. Pode falar. Estamos à disposição. Vocês tiveram muitas aulas? Vocês estão cansados? Mais ou menos. Tiveram o primeiro, o segundo horário, e agora o terceiro, é isso? Por isso que vocês estão assim meio desanimados? Sim. É esse o termo? Desanimados? Então tá. Eu não Estou consegui dormir. sentindo vocês mesmo. Conseguiu dormir não? Mas não é Porque corona sábado não, né? tem aula. Sábado tem aula, amanhã tem aula. Amanhã é reposição de quarta-feira, né? Isso. É, Por enquanto, vocês ainda não têm aula comigo amanhã, ó. É reposição de quarta-feira. Imagine que gostoso vai ser um sábado, reposição de sexta-feira, vocês têm o último horário do sábado, aula de química. Olha que bom. Vocês ficam felizes, não ficam? Deixa eu só abrir um material aqui que eu acabei esquecendo de abrir. Hoje minha internet começou a pifar e eu acabei enrolando aqui um pouco, mas já estou abrindo aqui, só um minutinho. Só puxar aqui. Esse aqui é o livro de vocês, certo? Estão vendo ele aí? Vamos só fazer mais esse pedacinho aqui só. Vou fazer duas cópias aqui para não ficar cortado, senão a gente não consegue visualizar. Só um minutinho, tá? Vou cortar aqui o texto.
jogar uma página aqui. Só um minutinho que a gente já projeta aqui na lousa. Aumentou? Melhorou ou não? Consegue visualizar? Melhorou? Se eu jogar só mais uma página aqui. Professora? Sim. Professora? Parou de aparecer para mim. Parou de aparecer? Uhum. Para todos aí parou ou só para nossa amiga? Aqui tá parecendo de boa. Tá parecendo de boa. Talvez seja... Eu já vou projetar aqui de novo. Só um minutinho, tá? Consegue visualizar agora ou não? Não. Não? Não. Sim. Só tem uma pessoa que não está conseguindo visualizar? Consegue, amigo, ou não? Voltou a visualizar ou não? Voltou, não? Não. É a Heloísa que está falando? Quem está falando? Raíssa? Camila. Camila, eu vou tirar da tela e vou voltar de novo. Agora, se não voltar, é porque talvez seja algum problema aí no seu sistema, tá? Ok. Então, vou voltar aqui, só para a gente ver se vai retornar para você. E aí eu volto a compartilhar. Voltou agora? E aí, Camila, deu certo? Não voltou, não. Deve ser aqui. Deve ser o problema aí. Mas a gente está, ó, Camila, na página 49 do livro, tá? Uhum. Aí você vai seguindo aí pelo livro até a gente... porque se fosse todos, a gente teria que reiniciar, mas não foi. Né? Então, aqui, ó, a gente está na página 49, tá? Quem não está conseguindo visualizar é a página 49 do livro. Está escrito assim, ó, ebulição e condensação. Tá? Nosso amigo que estava lendo aí para nós foi o Pierre. Lê para nós aqui esse parágrafo aqui, por favor. Ebulição e condensação. Como observado na atividade prática, alguns líquidos evaporam mais rapidamente que outros na temperatura ambiente. É o caso do etanol, comparado à água. Mas, se uma proporção de água for aquecida em um recipiente, uma panela, por exemplo, a evaporação será mais rápida e o processo será chamado ebulição. No aquecimento de um líquido, nota-se que sua temperatura aumenta gradativamente até o início desse processo. A partir desse instante, é possível notar que a temperatura do líquido se estabiliza. Essa temperatura, chamada temperatura de ebulição, possui determinado valor para cada tipo de material em diferentes condições de pressão. Analise a figura e o gráfico a seguir. Vamos entender o que nosso amigo Pierre escreveu ali, que é interessante, né? Então, olha, que no aquecimento de um líquido, note-se que a temperatura aumenta gradativamente, certo? Até o início do processo de ebulição. Depois desse instante, é possível notar que a temperatura de ebulição se estabiliza. Certo? Temperatura de ebulição. Epa, professor, não entendi. Vem cá. Aqui no gráfico. Tá? A amiga que está sem conseguir visualizar, a página 49. Ó, ele pegou água e aí ele colocou um recipiente a água a uma temperatura de quanto? 15 graus. Depois, 90 graus. Certo? Depois, início da ebulição. Logicamente, está considerando a nível do mar. Pressão de 1 atm, certo? 100 graus, início da ebulição. 100 graus Celsius, 100 graus Celsius. Ué, o que aconteceu, professora? Aqui, ó, eu tinha um determinado volume, percebe?
Quando eu aqui passei para 90 graus, né, o mesmo determinado volume, e 100 graus. Depois eu continuei 100 graus, mas o que aconteceu com esse meu volume? Ele aumentou ou diminuiu? Em relação, ó, vou chamar isso aqui de A, né? Isso aqui de B. Eu tô aí com o negócio aqui. Diminuiu, né? Diminuiu. Diminuiu a partir de que ponto? Ó, vamos olhar o gráfico que fica melhor. As imagens tá difícil. Vamos ver aqui, ó. Vamos pro gráfico. Tempo de aquecimento em minutos no eixo X e temperatura em graus Celsius. E o líquido, ó lá, começou na temperatura de quanto? 15 graus, né? Depois a temperatura foi subindo, ó, subindo. Conforme foi passando o tempo, ó, o que foi acontecendo com a temperatura? Subindo, subindo, subindo. Chegou no ponto que a temperatura foi de quantos graus? 100 graus, certo? Temperatura de 100 graus. O que aconteceu? Vamos supor que aqui eu tinha, ó, vou traçar uma reta aqui, é mais fácil a gente avaliar. Aqui eu tinha um tempo X, certo? Aqui eu tinha um tempo X mais alguma coisa, e aqui eu tinha um tempo X mais. Confere? Pode ser isso? O tempo aqui está o quê? O que eu quero dizer assim, ó, o tempo está passando. Não está passando? Não está aumentando o tempo? Da esquerda para a direita, pessoal, o tempo está o quê? Aumentando. Confere? Sim. E o que aconteceu com a nossa temperatura de ebulição? Permaneceu qual temperatura? 100. 100 graus. Hora que terminou toda a ebulição, ou seja, toda a água que estava no recipiente foi embora, que agora eu não tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Ó, antes eu tinha aqui só o quê? Líquido. Depois eu tinha o quê? Aqui no início da ebulição eu tinha líquido e eu tinha aqui ainda o quê? Vapor. E aqui agora, nesse momento eu tenho só o quê? Vapor. Então eu tenho os 3 estágios de agregação da água. Líquido, aqui eu tenho uma mistura do estado líquido com o estado de vapor, que foi nessa condição aqui, nessa primeira condição, certo? Foi nessa segunda condição, foi nessa terceira, primeira, segunda e terceira, que começou a ebulição. Olha lá as bolinhas lá. Então, quando eu tenho a mistura líquido e vapor, os 2 estados de agregação, a minha temperatura, ela permanece o quê? Constante, inalterada. Quando eu mudei todo o estado de agregação, passei tudo que era líquido para vapor, o que acontece com a minha temperatura, pessoal? Ela permanece constante? Ela permanece constante? Ó, aqui, ó. Vou pegar aqui o verde para ficar mais fácil. Olha aqui. Ela está aqui, minha temperatura, não está? Com o passar do tempo, o que vai acontecendo com essa minha temperatura? Ela vai aumentando ou ela vai diminuindo? Ou ela está permanecendo constante? Aumentando. Nesse intervalo aqui, ó, aumentou, a minha temperatura aumentou nesse intervalo aqui, ó. Certo? Quando eu tenho vapor. Então, quando que a temperatura aumenta? Quando eu tenho estado de agregação líquido e quando eu tenho estado de agregação vapor. Quando que a minha temperatura permanece constante? Quando eu tenho a mistura dos 2 estados de agregação, líquido e vapor. Confere isso, pessoal? Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Confere? Isso é importante? É muito importante. Certo? Temperatura de ebulição, então, né? Para uma substância, no caso a água, no seu estado água, só H2O. Então aqui, ele tá considerando, bati o X. Ele está considerando aqui que eu tenho aqui, nessa condição, eu tenho aqui água H2O pura, certo? Nessa condição de pureza. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Tá. Sim. Bom,
Então, a gente vai parar na página 49 do nosso livro, tá? Por enquanto, hoje eu não vou marcar tarefa, porque a gente tem agora a página 51, que é importante, a gente já fechou a página 50 com a discussão. E a página 53, para a gente fechar esse tópico. Na próxima aula, a gente já fecha esse tópico e entra na parte de solubilidade. Há alguma dúvida com relação a isso aqui que nós discutimos, colegas? Todos compreenderam ou estão com dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Ninguém? Tá todo mundo feliz, assim, satisfeito? Tranquilo, professor. Tranquilo, eu gostei, ó, fala tranquilo, professora. Parece que os senhores estão, assim, mais adaptados, não estão? Nós estamos com 25 alunos, ó. Eu vou baixar a nossa lista. Eu tive problema aqui. Deixa aqui, só um minutinho. Baixar a nossa lista de presença. Certo? Deixa eu só ver se ela vai baixar mesmo. Acho que sim, baixou. E agora nós vamos parar a nossa gravação. Se não há nenhuma observação. Há alguma observação? Não, nenhuma, professora. Não? Então, parando a gravação, né?